Estudo reformado de Romanos 6:10. Romanos 6. A união com Cristo na morte e ressurreição. Versículos-chave. Porque, se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Romanos 6:5. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Explicação. Paulo ensina que aqueles que estão unidos a Cristo pela fé compartilham tanto de sua morte quanto de sua ressurreição. A velha natureza, escrava do pecado, foi crucificada com Cristo, e agora os crentes vivem em novidade de vida. A teologia reformada aqui destaca a santificação progressiva. O crente já foi libertado da pena do pecado, justificação, mas continua lutando contra o poder do pecado até a glorificação. Romanos 7. A lei e o pecado. Versículos-chave. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Romanos 7:6. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:19. Explicação. Paulo expõe a luta interna do crente com o pecado remanescente. Embora libertos da condenação da lei, ainda sentimos sua pressão ao revelar nossa contínua necessidade de graça. A teologia reformada vê essa passagem como uma descrição da experiência cristã, a batalha entre a carne e o espírito. A lei é santa e justa, mas incapaz de salvar, apenas aponta para nossa miséria e a necessidade de Cristo. Romanos 8. A vida no espírito. Versículos-chave. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8:29. Explicação. Romanos 8 é um dos capítulos mais gloriosos da Bíblia, exaltando a obra do Espírito Santo na vida do crente. A justificação é seguida pela santificação, que nos conforma à imagem de Cristo. A teologia reformada sublinha aqui a doutrina da eleição incondicional. Deus predestina os crentes segundo o seu propósito eterno, não com base em mérito humano, sola gratia. A segurança da salvação é absoluta, pois Deus é quem justifica e glorifica. Romanos 9. A soberania de Deus na eleição. Versículos-chave. Pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que se compadece. Romanos 9:16. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Romanos 9:18. Explicação. Paulo defende a soberania absoluta de Deus na eleição. A teologia reformada reconhece este capítulo como uma das exposições mais claras da doutrina da predestinação. Deus escolhe quem será salvo segundo sua vontade soberana e justa, sem qualquer dependência de ações humanas. Isso reforça o sola gratia. A salvação é inteiramente pela graça, sem contribuição da vontade humana. Romanos 10. A necessidade da fé e da pregação. Versículos-chave. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Explicação. Embora Deus seja soberano na eleição, Paulo afirma a responsabilidade humana de crer e a necessidade da pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, destacando a centralidade das Escrituras na conversão, sola Scriptura. A doutrina reformada mantém o equilíbrio entre a soberania divina e a responsabilidade humana, sem contradição, pois ambos são ensinados nas Escrituras. Conclusão. Os capítulos 6 a 10 de Romanos apresentam um panorama profundo da salvação, desde a união com Cristo, passando pela luta contra o pecado, até a gloriosa certeza da eleição soberana de Deus. A teologia reformada vê esses capítulos como fundamentais para compreender que santificação, seguimos sendo moldados à imagem de Cristo. Lei e Evangelho, a lei revela o pecado, o Evangelho anuncia a libertação. Soberania de Deus, a eleição é um ato divino, não humano. Pregação e fé, a palavra é o meio pelo qual Deus salva os eleitos. Esses capítulos ecoam os pilares da reforma protestante. Sola Scriptura, a palavra é a fonte única da verdade. Sola gratia, a salvação é pura graça. Sola fide, justificação somente pela fé. Solus Christus, a redenção é através de Cristo. Soli Deo Glória, a glória é exclusivamente de Deus.
Que este estudo encoraje você a confiar mais plenamente na graça soberana de Deus e a proclamar o Evangelho com ousadia e fidelidade.